Fala a respeito da nossa trajetória, com fotos dos nossos parceiros e da escola parceira que a gente está trabalhando desde o início do curso de pedagogia. Esse vídeo ele tinha um som, né? Eu não sei por que não está saindo ali. Essas fotos, né, a gente pegou da turma da escola parceira, que é a professora Regiane, né, de trabalhos que a gente fez. Fala sobre os 4 pilares da educação. Né? A gente foi conhecer, né, uma família da zona rural e eu escrevi esse poema sobre o milho. Que foi o tema do nosso trabalho. Como é que eu vou explicar para vocês? A gente conheceu as pessoas e todo o processo que o milho ele levava até chegar na nossa mesa, né? As pessoas envolvidas na sua produção, no plantio, na colheita, como é que viviam essas famílias, como é que seus filhos participavam da escola, sendo moradores da zona rural. Essa é a professora Regiane e seus alunos, é a nossa nova parceira, né, porque a gente iniciou com outras famílias o trabalho e agora a gente está fazendo a partir do primeiro ano. Aqui é um trabalho na faculdade, né? Nós estamos aprendendo a fazer, né? Um dos pilares da educação. Cartazes feitos sobre os mapas mentais das famílias, a gente vai na casa das pessoas e a gente conversa com as pessoas, observa o modo delas falarem, se a linguagem delas vem de casa, assim, muitas vezes a gente acha que as pessoas falam errado, mas o errado às vezes não é errado, é uma cultura familiar. Então todos são extremamente necessários no processo de aprendizagem, a integração entre os pais, alunos e professores e um sentimento de valorização, tanto ao saber popular quanto ao trabalho do professor e fortalece também os vínculos familiares que os pais participam ativamente no processo educativo dos filhos. Então, é muito importante nós conhecermos os nossos alunos, nós irmos em busca deles. Muitas vezes eu sei que não é fácil nós irmos atrás de 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, mas que a gente preste atenção, que a gente procure extrair o máximo de cada aluno para que a gente possa ajudar eles a ajudar eles a se tornar uma pessoa melhor, a ser aquilo que a educação propõe, né? Então, essa imagem é uma imagem final daquele vídeo que a gente passou no início, né, que diz que poucos conseguem ver através da moldura, né? Então, para a gente ampliar nossas visões, poder ver através da moldura, através daquela carinha bonitinha que a gente vê ali todos os dias, tem uma história de vida, uma vivência. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática.
A educação é uma via de mão dupla, um eterno viraceiro. Precisamos construir um mecanismo para ocasionar tais mudanças. Muitas vezes os mecanismos para acontecer as mudanças, eles não estão em livros didáticos, eles estão dentro de nós mesmos, né? De nós olharmos para dentro da nossa moldura também, né? De nós termos a disposição, de nós nos engajar com amor naquilo que a gente vai fazer. A pesquisa será o que irá nortear nosso curso, pois através dela iremos conhecer os sujeitos e suas famílias, seu modo de vida e como se organizam e se percebem, como sujeitos autores da própria história, onde através dessa vivência na pesquisa estaremos valorizando os sujeitos, faremos assim com que despertem para a autoria de sua própria história. Então, a pesquisa é o carro-chefe do curso de pedagogia, da educação à distância na UFPEL, porque sem a pesquisa nós jamais iríamos nos tornar professores de verdade, nós iríamos somente reproduzir aquilo que seria ensinado, né? Então a proposta é nós abrir as nossas mentes e ir além do que nós é ensinado, pesquisar, saber o porquê, o como, o quando, conhecer aonde vivem os nossos alunos, aonde eles nasceram, qual é a situação da família, se a família apoia a educação ou não. Assim nós teremos subsídios para melhor interagir com eles. Segundo Freire, em Extensão e Comunicação, a invasão cultural se dá no momento em que o sujeito se envolve no mundo e cria possibilidades a partir da sua criatividade. Então, a criatividade é tudo, né? Quem não tem criatividade? Todos somos dotados de criatividade. Todos temos amor no nosso coração, todos escolheram uma profissão, né? E eu acho que a partir do momento que tu escolhe que não é imposto, né? Tu pode agir conforme o teu instinto, o teu amor e procurar dar o melhor de ti para fazer, né? Realidade como realidade humana se dá quando os sujeitos envolvidos, sendo a realidade concreta, mais que os dados, também uma percepção do professor Paulo. Então, o professor secretário da Educação, ele falou que ele estava olhando as costas das pessoas e que viu que todos eram ainda jovens, né? E eu entrei aqui hoje e fiquei olhando todo mundo também, né? E fiquei olhando todo mundo conversando, rindo, confraternizando. E isso é tão bom, né? Isso acontece também com os alunos na escola, eles gostam também de ir para a escola para rir, confraternizar, né? E a gente deve incentivar, isso é um sentimento gostoso, né, que acontece. É um treinamento de avaliação emancipatória que ocorreu na escola parceira. Esses professores foram os professores que participaram da formação. Aqui foi um momento de confraternização de alguns integrantes da nossa turma de pedagogia, não estavam todos porque funciona na quinta-feira e no sábado, conforme a disponibilidade de participação. Ensinar o aluno a pôr em prática o conhecimento, proporcionar formas de obter qualificação profissional, adquirir competências para saber lidar com diversas situações e desenvolver habilidades de trabalhar em equipe. Essas são propostas, né, do nosso curso, né? E a gente tem trabalhado bastante em equipe e é uma coisa muito gratificante a gente poder ir, visitar as pessoas na sua casa. A gente sempre tem sido bem recebido. Eu sei que tem algumas pessoas até que não recebem bem, mas graças a Deus no nosso grupo a gente foi muito bem recebido, tanto pelas pessoas quanto pela escola. Uma coisa que é muito importante é a escola participar, a escola nos ajudar, e a gente conversou com diversas pessoas e foi muito gratificante o nosso trabalho. Essas aqui são as famílias do entorno, ali no centro da escola, né? E são as famílias do entorno, né?
ali um mapa do entorno bem em cima à esquerda, e um dos pilares da educação é aprender a viver juntos também, né? E é bem importante. Então, aprender a ser. Eu tenho um blog onde é feito o nome do blog é Aprender a Ser, é onde é colocado todos os trabalhos que eu faço na faculdade. Eu procuro colocar ali para compartilhar com os colegas. Quem quiser acessar, será bem-vindo. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Paulo Freire. Então, aqui estão as informações do nosso curso e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Agora, deixo a palavra para o Antônio. Eu queria dar boa tarde para todos. Ah, não é bom dia. Ah, é nervosismo. Ainda eu falei para ela que eu ia dar boa tarde, era bom dia. Ótimo. É nervosismo, bom, então, nós estamos trazendo, depois dessa apresentação desses slides, a gente está propondo trazer uma reflexão dos quatro pilares da educação que vocês viram ali, no caso, com a ilustração a escola que a gente trabalha com os alunos. Então, os 4 pilares são conhecer, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Obrigada. Então, durante os estudos que nós fizemos para poder fazer essa reflexão, nós buscamos alguns ensinamentos de Paulo Freire, Vygotsky, de Kant e de Heidegger. Então, ao longo do que eu for falando, eu vou citando os ensinamentos dele. Então, segundo Freire, o conhecer, ele acontece com o despertar a sede do conhecimento, pela intervenção da realidade. Procurando fugir de definições dicionárias e buscando algo mais real, que é aquilo que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim bem básico. Alguém sabe me dizer o que é um telefone celular? O que é? Uma definição, assim. Bom, enquanto eu fazia, no caso, a pesquisa, eu defini para mim uma coisa básica, um aparelho móvel que recebe chamadas. Tá? Para mim, vamos supor que é isso só. Mas alguém mais utiliza para usar a internet também, celular? Utiliza. E muitas outras coisas, para escutar música, uma infinidade de coisas que hoje em dia essa tecnologia nos proporciona, né? Então, com isso, eu quero ilustrar para vocês o seguinte, que a minha visão, de repente, é diferente da de vocês. E quando a gente está conhecendo, a gente precisa saber diferenciar isso, saber interligar as coisas, saber ouvir a opinião da outra pessoa e também saber colocar a nossa de maneira que a gente consiga fazer isso ao mesmo tempo, sem deixar de fora nada, assim, aproveitando todos os conhecimentos adquiridos. Bom, no segundo pilar, nós estamos aprendendo a fazer. E com isso, para mim, eu até coloquei assim, ó, que aprender a fazer é aprendendo a aprender. Se torna uma coisa assim, que tu acaba refazendo, né? Porque são várias coisas que tu vai ter que aprender, e daí tu vai descobrir mais uma coisa, vai fazer de novo e vai seguir sempre nessa linha de aprendizagem. Então, procurando entender a capacidade assimilativa do aluno, a gente consegue fazer isso. Não só pegando aquele aluno que está, digamos, que está no ápice da absorção do conhecimento, né? Aquele mais, digamos, aquele que está mais
Isso mesmo, na hora faltou a palavra. Então a gente precisa, além disso, claro que a gente vai pegar esse conhecimento, né, avaliar esse aluno, mas além disso a gente precisa também lembrar daquele que tem uma dificuldade maior, porque através desse daí a gente vai conseguir reavaliar nossas práticas pedagógicas, fazer uma reflexão do que a gente está trabalhando e melhorar isso daí. Então é muito importante a gente sempre lembrar que todos os nossos alunos, eles têm uma vivência, eles têm a sua história de vida e têm saberes importantes para contribuir dentro da nossa turma e dentro da nossa escola, tá? No terceiro pilar, a gente vai aprender a viver. Em aprender a viver, nós procuramos as respostas que nós temos guardadas dentro de nós, distantes do feedback interacionista destacado por Vygotsky. E o que isso significa? Por exemplo, um aluno que fala bastante, que se comunica bastante, tem, e também tem aquele que não se comunica muito. Então a gente vai buscar conhecer o nosso aluno além daquilo que ele nos fala, além daquilo que é na hora ali, que ele fala, que ele se expressa. A importância mesmo, assim, o que é importante é a gente conhecer o que tem por trás dele, o que tem dentro da alma dele. Porque muitas vezes aquilo que ele conversa, ele interage com a turma, mas às vezes tem uma certa dificuldade. Muitas vezes essa barreira que ele tem na aprendizagem tem a ver com alguma coisa que ele não expressa. E o professor, ele tem esse poder, sabe, de poder sentar, olhar no olho do aluno, conversar com ele, procurar entender ele, procurar ajudar ele, entender suas possibilidades, os seus limites, e através daí criar realmente um vínculo mesmo, sabe, para que ele tenha confiança também no professor, para que exista uma relação de confiança. Então, eu falei que eu ia retornar no vídeo inicial, e aquele vídeo inicial foi um filme que eu vi, me chamou a atenção. Eu olhei lá na rede social e tinha, você vai se surpreender, você não vai ser a mesma coisa depois que ver esse filme, realmente. É muito emocionante. O nome do filme é Como Criança, Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Ele só tem no YouTube, eu não consegui baixar em nenhum outro lugar. Esse filme, ele começa com aquele menino, esse menino aí, e ele é um menino que não consegue aprender a ler e escrever, e ele tem um dom de desenhar, né? E era um menino muito elevado, ele aprontou muitas coisas ao decorrer do filme, e todo mundo achava que ele não queria nada com isso tudo, que ele era o mais bagunceiro da turma, ele só aprontava. E os pais resolveram então, como saída, mandá-lo para uma escola, para o internato, né, onde só tinha meninos. E ele foi muito triste para esse internato, e ele desenhou numa cadernetinha, ele com a família, e nas folhas seguintes, eu não lembro como é que se chama isso, mas nas folhas seguintes a pessoa folhava a cadernetinha e ia aparecendo ele sumindo da folha e ficando só a família. Para ele aquilo foi um castigo terrível, e ele se fechou. No vídeo ali ele aparecia como se ele não quisesse nada, ele ficou fechado naquele mundo dele. E esse professor que entrou ali, o início do filme, ele entrou na sala cantando e dançando, ele começou a perceber esse aluno, né, que o aluno ele estava apático, que ele não conversava com ninguém, não participava das atividades, sendo que as atividades das aulas deles eram sempre muito interativas. Ele era professor de artes. E aconteceu que esse professor, ele começou a pesquisar a vida do menino, foi para a escola, para a ficha do menino, e todo mundo dava zero, ele não conseguia escrever nada, ele não conseguia aprender nada.
Então ele resolveu ir na família do menino. Aí ele foi e conversou, falou que ele desconfiava que o menino tinha dislexia. E a partir daí, os pais não aceitaram, achavam que ele estava pensando que o filho era louco, que era um horror, assim, eles eram bem rígidos com as crianças. Então, esse menino, ele, a partir do momento que o professor foi na casa dele, deram uma cardenetinha, essa, o professor olhou, ele se apavorou. Aí pediu para ver o quarto dele, olhou o quarto dele assim, era todo desenhado, as paredes, muito lindo o quarto, o menino era um artista. Aí ele foi na escola e falou com os outros professores, pediu uma chance para ajudar aquele menino. E durante o desenrolar do filme, ele ajudou o menino a partir das aulas de artes, a ler, a escrever, a conseguir, porque o menino ele não conseguia, por exemplo, identificar que uma maçã se escrevia como se escreve maçã. Ele não conseguia fazer um elo entre a maçã e a escrita. Então, assim, ele conseguiu transformar a vida do menino através do amor dele e da boa vontade. Né? Ele foi um exemplo para muitos de nós, né? Para todos nós. E conseguir transformar a vida de uma criança, se nós conseguirmos ajudar uma criança que seja, já é de grande valia, né? Então, ele no final do filme tinha um concurso de pinturas, onde as melhores pinturas iam para a capa de um caderno que eles faziam todo ano da escola. E o menino não tinha usado uma caixa que ele ganhou do irmão de tintas. Ele saiu de madrugada e foi para a beira do rio. E lá na beira do rio ele pintou aquela beira do rio. E o professor fez essa imagem dele. Aí no concurso final, eles anunciaram que o aluno superou o mestre, que foi difícil de escolher qual gravura era mais bonita. Mas aí eles se abraçaram e a família no fim do ano veio buscar ele daquela escola e ele tinha alcançado o objetivo, né, de ler e escrever, mas tudo graças a um educador que se preocupou, que foi além do que é esperado de cada um de nós. Muitas vezes não é fácil a gente sair da nossa casa, a gente tem tantas coisas para fazer, mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que começar por cada um, né? Cada um fazer diferença, ter vontade de fazer a diferença, vale a pena. Então, aprender a viver é conhecer com quem tu vive, é procurar conhecer um pouquinho mais dessa pessoa que tu te relaciona todos os dias, né, na escola, procurar conhecer o aluno, procurar saber onde é que ele mora, qual a realidade dele, procurar entender realmente como ele se vê nesse meio, como ele se sente como sujeito dessa história. E, inclusive, isso é uma das definições do PCN, que conheça a identidade do aluno, do professor, da família, do lugar onde vive, que haja essa interação. E o ideal mesmo é que a escola ela seja um lugar sem preconceitos, que o aluno ele entre ali, ele se sinta em casa, ele se sinta parte daquele meio, se sinta à vontade. E para finalizar, os 4 pilares, nós temos o aprender a ser, que depende dos outros 3 pilares. Os outros 3 são um estágio para a gente chegar até o aprender a ser. E esse pilar ele ajuda a preparar o indivíduo para o ingresso na sociedade e na sua construção da autonomia como sujeito de sua história. Heidegger já dizia que o ser esteve esquecido por um longo tempo. Então, é bom ser esquecido? Acho que não, né? Acho que todo mundo gosta de ser lembrado. Eu, pelo menos, gosto de ser lembrado pelo que tu faz. É bom ser lembrado pelo que tu faz. De bom ou de ruim, mas o de ruim serve para aprendizado também. Então, é preciso existir um resgate disso aí. O ser nada mais é, ele precisa ser para se conhecer. Então, são pequenas palavras que se
inspiram e ajudam a gente a nos conhecermos melhor. Então, assim, eu queria deixar para vocês o meu sentimento em relação a esse início de curso. A gente tá no segundo semestre já, e eu tenho aprendido bastante. Essa experiência que a gente tem tido desde o início do curso é um testemunho, uma vivência de quanta coisa a gente está aprendendo, e eu acredito que o processo educativo ele deve ser feito dessa forma, com a interação entre todos, com o respeito aos sujeitos, com a pesquisa de como é aquele lugar, de como é aquele aluno, aquela família. E eu acredito também que a experiência pedagógica ela não pode ser algo insípido. O sabor que o ato pedagógico tem vem do processo de 3 conjugações: a família, a escola e a sociedade. Então, precisa haver essa interação entre todos. Para finalizar nossa apresentação, eu vou contar para vocês uma parábola, a parábola das bolachas, não sei se alguém já ouviu falar. E ela é assim: uma moça ela tinha um compromisso marcado, precisava pegar um voo até a cidade de destino dela. E aí esse voo dela estava marcado para 1h da tarde. Ela foi até o aeroporto, chegando lá, o voo iria atrasar 3 horas. Ela ficou indignada, né? Aí decidiu comprar um pacote de bolacha, sentou num banco, colocou fone de ouvido, pegou um livrinho e ficou ali esperando o tempo passar e comendo a bolachinha. Nisso sentou outra pessoa do lado dela. E enquanto ela pegava uma bolacha, a outra pessoa do lado pegava outra. E assim, até que chegou na última bolacha, e essa pessoa que sentou do lado dela pegou e dividiu a bolacha. E deu metade para ela e ficou com metade. E aí ela pensou, mas que cara dura, né? Ele tá comendo a minha bolacha, então vai dividir comigo, quiser me dar, né? Pegou, levantou, comeu a bolacha, juntou as coisas dela, que já estava na hora do voo, e foi pro avião. Aí sentou e abriu a bolsa dela e viu que tinha um saco de bolacha. Então, na verdade, ela não estava comendo a bolacha dela, ela estava comendo a bolacha do outro, e o outro nem falou nada. Então, ele ficou na boa, sabe? Ela que estava já mais embocada. E fazendo uma comparação com esse assunto que a gente está falando, eu comparo assim, muitas vezes, o aluno ele está ali presente, e ele está dando o máximo de si. Mas muitas vezes a gente está desligado e não percebe, e acaba não tendo essa sensibilidade de ver que ele está dando as respostas da maneira dele. Então, uma coisa assim que eu acho que é fundamental para quem trabalha na educação, entre outros setores e tal, mas na educação é fundamental que exista uma sensibilidade. Com certeza aquela criança que se sente querida, que se sente protegida, amada, que sente que tem um carinho, a professora tem um carinho, que a escola tem um carinho e dá valor para ela vai gostar de ficar naquele meio e ela vai progredir, ela vai ter bons rendimentos. Me pode falar com você, vai ter bons rendimentos e ela vai progredir, ela vai se tornar uma pessoa melhor, ela vai se tornar uma pessoa social, ela vai aprender a conviver com isso e vai sair dessa coisa de ficar sozinho, de achar que o professor ele tem que ter aquele olhar, não, eu sou professora, eu que mando, eu que faço, né? Então a proposta hoje nossa aqui era colocar isso, sabe? Colocar uma perspectiva, né, a mais assim, né, na vida de todos nós, fazer com que a gente ir trabalhar, renda, faça efeito, que os alunos tenham prazer em ir para a aula, que eles gostem cada vez mais de estar na aula, que eles aprendam mais. E nós preparamos essa apresentação com o intuito de contribuir com essa formação. Desculpe alguma coisa, às vezes o nervosismo deixa a gente meio sem graça. E nós sabemos que falar é fácil, né? Todos vocês, nós somos universitários, então nós estamos iniciando isso, né? Mas vocês têm anos de experiência, então não é fácil, realmente não é. Mas é uma sementinha que é plantada. Eu
eu acredito que pode ser diferente. A gente acredita nisso, então eu acho que vale a pena, sabe? Vale a pena. Então essa era a nossa mensagem que a gente queria deixar. E para finalizar, nós queremos colocar que nós acreditamos no poder de uma educação transformadora. Como falava naquele outro, no slide que ela colocou, preocupada em enxergar além das molduras. Então que fique esse pensamento para todos nós, que a gente se preocupe em enxergar além das molduras, que a gente veja além do que é o externo, que a gente procure entender cada vez mais, não só nossos alunos, mas também nossos colegas, pessoas que a gente trabalha diariamente. Então tá, pessoal, era isso. Espero que... Deu? Ainda não? Então eu gostaria de agradecer o trabalho das gurias, pedir desculpa que eu esqueci de citar o nome da Camila, que também estava participando, é nossa aluna também, tá? E a Camila e a Tuane vão fazer, a Camila e a Michela vão fazer um trabalho. Vocês vão muitas vezes receber a visita delas nas escolas, porque elas vão fazer esse intercâmbio. Elas são estagiárias do programa que existe na universidade, que faz esse intercâmbio família, escola e comunidade. Tá? Então, daqui para frente, elas vão ser visitantes nas escolas de vocês. E antes da gente dar seguimento ao próximo passo, ao próximo bloco de trabalho, eu gostaria de passar a palavra à excelentíssima prefeita em exercício, a doutora Esther, que está presente com a gente aqui. Deu, Diara? Bom dia a todos e a todas. Sabe, parando. É um prazer estar aqui com vocês nessa palestra brilhantemente apresentada. Tá gravando. Queria cumprimentar todos os nossos docentes, né?